nossos vídeos de dicas do CC. Esse com algumas noções sobre percentagem, o assunto lucro e prejuízo. Vamos às noções dos problemas de percentagem ligados às operações de compra e venda de mercadorias. Isto é, vamos aprender a fazer cálculos de lucro ou prejuízo sobre os preços de custo e de venda de mercadorias. Iniciando, vamos à venda com lucros. A venda de mercadorias pode oferecer um lucro, e este lucro pode ser sobre o preço de custo, ou preço de compra, ou sobre o preço de venda. Então, senhores, vamos iniciar com os problemas com vendas com lucro. Para chegarmos a esses problemas, lucro sobre a venda, vamos aqui aos formulários. Essa fórmula é bastante usada para você usar lucros, vendas com lucros. Preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro. PV é o preço de venda, PC é o preço de compra e o L é o lucro. Que aqui, senhores, isolando o L nessa equaçãozinha, podemos trabalhar com ele sendo PV menos PC. Como também a definição de um lucro, podemos usá-la sendo I, a taxa unitária do lucro, vezes o preço de custo. Trabalhando com essas duas equações, ou seja, substituindo o valor do L na primeira, podemos então ficar com o preço de venda sendo igual a 1 mais I vezes o PC. Então, senhores, são fórmulas que trabalhamos com elas nos nossos problemas. Vamos então a esses problemas. O primeiro deles, Edio vendeu sua mobilete por R$ 2.600, com um lucro de 30% sobre o custo. Quanto custou essa mobilete? Então, senhores, nós temos aqui os dados do problema. Preço de venda é o 2.600, o lucro será 30% sobre o preço de custo ou de compra, e ele está interessado em quanto custa ou custou essa mobilete, preço de venda. Bem, senhores, vamos então usar a nossa formulazinha. Preço de venda é igual ao preço de compra mais L. Substituindo aqui os respectivos símbolos pelos seus respectivos valores, ficamos com 2.600 é igual ao preço de compra mais 30% do preço de compra, que é o valor do L. Senhores, colocando aqui no segundo membro o preço de compra ou PC na evidência, ficamos com PC que multiplica 1 mais 30%. Ora, mas vamos fracionar ou encontrar a equação, o equivalente fracionário é 30%, que no caso, senhores, é 30 sobre 100, simplificando aqui, ficamos com a dependência de 3 décimos. Então, podemos dizer que o PC é igual a 1 mais 3 décimos, valendo 2.600. Senhores, usando o cálculo dessa fração, desse parênteses, o inteiro mais essa fração 3 décimos, ficamos a depender de 13 décimos. Bom, vamos isolar o PC. Se 13 décimos está multiplicando, ele passa dividindo. Então, podemos trabalhar com a inversão de 13 décimos na multiplicação do segundo membro. Ou seja, o 10 está dividindo, vai multiplicando, e o 13 está dividindo, multiplicando o primeiro membro, vai dividindo o segundo. Bem, senhores, 2.600 vezes 10 dá 26.000, divididos por 13. Isso aqui chegamos então ao preço de compra da mobilete, que é, no caso, R$ 2.000. Vamos ao nosso exemplo número 2, senhores. Karine comprou uma máquina fotográfica por R$ 400. Se deseja ganhar 20% sobre o preço de venda, por quanto deve vendê-la? Temos aqui os dados do problema. Preço de compra, lucro sobre o preço de venda. Lucro sobre venda agora, e o preço de venda é o que interessa. Novamente, senhores, vamos usar os dados. Substituindo os respectivos dados na nossa equaçãozinha, ficamos com o PV igual a 400 mais 20% do PV, que é o lucro. Trazendo esse 20% a primeiro membro, ele vem negativo. Vamos colocá-lo na evidência, ou então vamos encontrar logo o equivalente a 20% da condição fracionária, senhores, dá 1/5. Colocando então o PV na evidência, ficamos com PV que multiplica 1 menos 1/5. 1 menos 1/5, senhores, equivale a 4/5. 4/5 está multiplicando, vem dividido e investido. Multiplicamos então por 5/4. Ou seja, 4/5 passa a dividir o segundo membro, então invertemos pela multiplicação, passa a ser 5/4.
E aí, senhores, 400 vezes 5 dá 2.000 divididos por 4. Ficamos então com o preço de venda dessa máquina sendo R$500. Terceiro problema. Camila vendeu uma caneta por R$15 com um lucro de 25%. Quanto custou? Senhores, ele não citou sobre quem era esse lucro. Então, um detalhe, uma observaçãozinha. Quando o lucro não for mencionado, se foi sobre o custo ou sobre a venda, vamos considerar ou consideramos sempre sobre o custo, ok? Então, PV é 15, preço de venda. O lucro é sobre o custo, no caso, P 25%. E o preço do custo é o que interessa ao problema. Então, senhores, novamente vamos usar a nossa formulazinha, substituindo aí os respectivos valores. 25% fracionário é 1/4. Novamente, usando aqui a evidência no segundo membro, ficamos com 1 mais 1/4 é 5/4. Passamos a multiplicar o segundo membro pela inversão de 5/4, que é o 4/5. Ficamos com 60 divididos por 5. E 60 por 5, senhores, é o 12. Vamos, senhores, agora mudar um pouquinho. Prejuízo sobre a venda. Venda com prejuízo. Da mesma forma que ocorre com o lucro, uma mercadoria pode ser vendida com prejuízo, ou sobre o preço de custo, o preço de compra, ou sobre o preço de venda. Então, senhores, está aqui o formuláriozinho praticamente idêntico, só que agora o preço de venda vai ficar igual a preço de compra menos o P, que é o prejuízo. Senhores, o prejuízo também podemos sempre determiná-lo ou determiná-lo na dependência do preço de custo menos o preço de venda. A definição do prejuízo também ou depende da taxa do prejuízo vezes o preço de custo. Substituindo aqui uma condição de apresentar outra fórmula para o preço de venda, jogando esse preço de venda no segundo membro, esse prejuízo, na primeira, colocando aqui a evidência do PC no segundo membro, nós chegamos ao preço de venda, uma outra dependência de forma, que é 1 menos I sobre o PC. Bem, senhores, aí então nosso formulário para as vendas com prejuízo. Os nossos probleminhas. Hélio vendeu sua moto por 8.000, tendo prejuízo de 20% sobre o custo. Quanto custou essa moto? Senhores, aqui os dados do problema, preço de venda, 8.000. Prejuízo, 20% sobre o custo. Qual é o preço de custo? Então, senhores, vamos usar a nossa formulazinha. O velho quem é quem, como se diz, né? Aqui estão os valores correspondentes. Substituindo esses valores e colocando o PC na evidência no primeiro membro, jogando 20% da condição fracionária, simplificado 20%, ficamos a depender de 1/5. Então, ficamos com PC igual a 1 menos 1/5. Operando esse parênteses, ficamos com 1 menos 1/5 a valer 4/5. 4/5 está multiplicando o primeiro, passa a inversão 5/4 multiplicando o segundo. Senhores, 8.000 vezes o 5 dá 40.000 e dividido por 4, chegamos a 10.000, que é então o preço do custo dessa moto. Exemplo 5. Camila comprou um MP3 por R$150 e o vendeu com prejuízo de 25% sobre o preço de venda. Por quanto vendeu? Então, senhores, preço de compra R$150, prejuízo 25% sobre o preço de venda, e o preço de venda é o problema. Então, senhores, mais uma vez usando aqui o velho que é dentro da estrutura, os dados desse problema, ficamos assim, trazendo esse 25 ou menos 25 a primeiro membro passa a ser positivo, colocado 25 na forma fracionária é 1/4, colocado PV na evidência, ficamos com 1 mais 1/4, que dá 5/4. 5/4 multiplicando o primeiro passa 4/5 multiplicando o segundo. Só inversão, senhores. E aqui 150 por 4 dá 600, que divididos por 5 dá 120, que é o pedido do problema. Exemplo 6, senhores. Karine vendeu seu celular por 240 com prejuízo de 40. Quanto lhe custou esse celular? Senhores, não foi citado se o prejuízo é sobre a compra ou sobre a venda. Então, nesse tipo de problema, você não pode esquecer. Quando não for mencionado o prejuízo foi sobre a custo ou compra ou sobre a venda, você considera sobre o custo. Então, PV é 240, preço de venda. Prejuízo 40% sobre o custo, preço de custo, e o
preço de custo é o problema. Senhores, usando a formulazinha com os respectivos dados, chegamos então a calcular tranquilamente, senhores. Aqui deixo os dados para os senhores exercitarem e deixo também esses 5 questões para vocês. No mais, senhores, valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.